Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. A martiologia é o estudo acerca da doutrina sobre o pecado. Estudaremos, baseado nas escrituras sagradas, a origem, a natureza, a síndrome e a destruição do pecado. O termo amartiologia é derivado de amarte, amartia, no grego, que significa errar o alvo, transgredir, transgressão, mas a palavra grega logia, que significa estudo. De uma forma sucinta e concisa, o pecado é a atitude, o ato de contrariar a vontade de Deus. Qualquer pessoa que se dá a meditar na doutrina do pecado, procurando entendê-la, compreendê-la, mesmo à luz da Bíblia, inevitavelmente há de se defrontar com a seguinte indagação: qual é a origem do pecado? Esta indagação, quer a encaremos no contexto da psicologia, filosofia ou da teologia, amplia-se num questionamento sobre a origem do mal em todos os aspectos. A consciência de algo espiritual e anormal atuando decisivamente no mundo físico conduzem o homem pensante a essa questão. Inúmeras são as respostas formuladas através da história, respostas nem sempre harmônicas entre si. Afinal, o que é o pecado? O mal que assola o mundo, normalmente chamado pelo homem de fraqueza, equívoco, deslize, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça se definem claramente como pecado. As escrituras sagradas apresentam o homem como transgressor por natureza, mas como adquiriu o homem a essa natureza pecaminosa? Primeiro, temos que ter o entendimento pleno, a consciência concreta, que a natureza do homem não foi criada pecaminosa. A natureza do homem foi criada humana. Ela se tornou pecaminosa após a entrada do pecado no homem. Se não entendermos este princípio, teremos contradições, confusões e heresias durante o ensino desta doutrina. Neste presente estudo, analisaremos, entenderemos e esclareceremos pontos importantes acerca do envolvimento do homem com o pecado e principalmente a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. A origem do pecado na eternidade. Não se assuste, o pecado não teve a sua origem, o seu início, o seu princípio na dimensão física dos homens. Infelizmente, muitas pessoas acham, ensinam e acreditam que o pecado surgiu no Jardim do Éden, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Para conhecermos e entendermos a origem do pecado, temos de ir além da queda do homem e pôr a nossa atenção em algo que aconteceu na dimensão de Deus, na eternidade, na presença de Deus e dos seus exércitos angelicais. Conforme vocês já têm o entendimento, através dos materiais didáticos de angelologia, pneumatologia e teontologia, Deus criou os anjos dotados de perfeição. Porém, o ex-luzeiro e um terço deles se rebelaram contra ele, pelo que caíram em terrível condenação. Passaram a estar debaixo de um juízo conhecido como o estado de maldade. O primeiro pecado foi cometido no céu. A primeira transgressão ocorreu em um ambiente perfeito e eterno. Aconteceu na dimensão de Deus. Assim sendo, a fim de compreendermos a sua origem, realidade e natureza, devemos analisar primeiro este princípio que ocorreu na eternidade, na dimensão de Deus, e depois na terra, a dimensão física dos homens. A origem do pecado é o diabo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. O ex-luzeiro, o diabo, Satanás, Lúcifer, foi a primeira pessoa responsável pelo primeiro pecado na presença de Deus. Isso aconteceu na eternidade. Isso ocorreu na dimensão de Deus. Você pode estar pensando, mas por que primeira pessoa? O correto não seria o primeiro anjo? Ou talvez o primeiro ser espiritual? Ou o primeiro espírito ministrador? Conforme vocês já têm o entendimento, Satanás tem uma alma que contém personalidade, caráter, intelecto, vontade e sentimento. Portanto, ele é considerado uma pessoa. Não é uma pessoa física, pois ele não tem um corpo físico, mas ele é uma pessoa espiritual. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos de 12 ao 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu havia dito anteriormente que Deus ele criou aos anjos dotados de perfeição. Nesse contexto, por duas vezes, o ex-luzeiro ele é declarado perfeito pelo próprio Deus. Observe os versículos 12 e 15. O primeiro pecado foi cometido na dimensão de Deus, em um ambiente perfeito e eterno. Não existe uma explicação plausível para o surgimento do pecado. A primeira profanação de santuários também ocorreu neste mesmo ambiente. O ex-luzeiro profanou as divisões dos seus próprios santuários. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Versículos 16 ao 19. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Como entender? Compreender que um ser perfeito, na presença de um Deus perfeito, em um ambiente perfeito, pudesse gerar ideias de descontentamento, contestação, rebelião, a ponto de encher o seu interior de violência e pecar contra o seu próprio Criador. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Tu és o aferidor da medida. O aferidor, aquele que afere, instrumento para aferir. Ele não usava instrumento, ele era o próprio instrumento de aferição. O luzeiro era o modelo,
o exemplo de perfeição diante de todos os seres angelicais. Algumas traduções utilizam a palavra sinete em vez de aferidor. É o mesmo significado. Sinete, assinatura, brasão, carimbo, marca padrão de algo ou alguma coisa criada. O ex-luzeiro pecou no passado da eternidade. A eternidade, o Kairos, contém 3 dimensões. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Conforme vocês já aprenderam sobre eternidade e tempo, a dimensão de Deus e a dimensão dos homens. O é o presente da eternidade. Nela está contido o tempo físico do homem. Era foi o passado da eternidade, a queda do ex-luzeiro e 1/3 dos anjos. E o há de vir é o futuro da eternidade, a consumação de todas as coisas, o estado eterno. Qual foi o pecado do ex-luzeiro? Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos de 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei ao céu. O diabo se refere a uma posição de destaque, acima da qual ele já possuía. Ele já estava acima das estrelas de Deus. Ele desejava ter o seu trono no monte original de Deus. Mas ocorreu o contrário. Ele foi lançado por terra, sentido de derrubado, corrado. As estrelas é uma alusão, citação, menção, referência aos principados e potestades angelicais. Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Conforme já ensinado na disciplina de angelologia, o desejo de assegurar o seu domínio sobre os anjos foi sempre expresso. O nome Lúcifer tem a sua origem da tradução latina da Bíblia, a Vulgata. O seu significado é estrela da manhã, filho da alva, Satanás, o diabo, o ex-luzeiro, também é assim chamado. Antes da sua queda, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Este era o seu desejo posicional máximo. Ele não almejava ser maior do que Deus, e sim igual. Todas estas declarações expressam independência e oposição a Deus, uma ambição deliberada contra ele. Como esse ser perfeito, em um ambiente perfeito, conseguiu pecar? Independência da vontade de Deus. Lúcifer foi lançado para fora da dimensão de Deus. Saiu da eternidade e veio para a dimensão dos homens. Saiu do Kairos e veio para o Cronos, trazendo junto de si o estado da maldade e o pecado. E desta maneira, desta forma, ele conseguiu contaminar ao homem. A vestimenta que cobria ao luzeiro, o aferidor da medida. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e ouro, o peitoral do juízo
da vestimenta do sumo sacerdote. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículos de 15 ao 21. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido farás, quadrado e dobrado. Será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio, e de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem será de 1 turquesa e de 1 sardônica e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. As diferenças das pedras preciosas entre ambos, a vestimenta do aferidor e o peitoral do juízo, que ficava sobre a vestimenta do sumo sacerdote. No seu livro didático de Amartiologia, você tem a relação das 9 pedras da vestimenta do esluzeiro e também a relação das 12 pedras do peitoral do juízo. Observe que, em relação à vestimenta do aferidor da medida, o sumo sacerdote não tem representado em seu peitoral do juízo 2 pedras, a sardônia e o ônix, as quais estavam contidas na vestimenta do esluzeiro antes de sua queda. O esluzeiro e o sumo sacerdote tinham em suas vestimentas 7 pedras em comum: o topázio, o diamante, a turquesa, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o jaspe. Ambos também tinham em suas vestimentas o ouro, o qual não é considerado pedra preciosa, e sim mineral. Em relação ao peitoral do juízo da vestimenta do sumo sacerdote, o aferidor da medida não tinha em sua cobertura 5 pedras, o sárdio e a sardônica, além das 3 pedras contidas na terceira ordem de pedras do peitoral do juízo: o jacinto, a ágata e a ametista. Estas 3 pedras são de valores mais simples em relação às demais pedras. O jacinto, a ágata e a ametista representam humildade, amizade e alegria, também no sentido de simplicidade, comunhão e gozo. Adjetivos que não se coadunam, se relacionam com o esluzeiro, mas que são necessários e importantes para o sumo sacerdote. A origem do pecado no homem, natureza humana ou natureza pecaminosa. Uma coisa que tem que já estar resolvida sobre essa questão é acerca da natureza. Deus não criou ao homem com a natureza pecaminosa. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Deus criou, Ele formou ao homem com a natureza humana. O homem foi criado, formado à semelhança de Deus. Espiritualmente e moralmente, o homem tinha o caráter e a personalidade pura, saudável e santa. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez.
macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Preste bastante atenção nesse contexto. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ambos, tanto o macho como a fêmea, foram abençoados e receberam o mesmo nome, Adão, no dia em que foram criados. Vocês já receberam entendimento sobre tudo que envolve essa questão. Algo muito simples de entender. Não sei como as pessoas conseguem complicar. Se Deus tivesse formado ao homem com a natureza pecaminosa, Deus seria o responsável, o culpado dos atos pecaminosos realizados pelo homem. Deus não criou o homem com a natureza pecaminosa. O homem foi criado puro, santo e sem pecado. O que aconteceu foi que a natureza humana foi corrompida com a entrada do pecado. O homem, por sua decisão própria, pela sua livre e espontânea escolha, utilizou o seu livre-arbítrio, a sua própria vontade, para decidir pecar contra a vontade de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Preste bastante atenção. E gerou um filho à sua semelhança. Semelhança de quem? De Adão. Conforme a sua imagem. Imagem de quem? De Adão. Adão, abre um parêntese, macho e fêmea, fecha parêntese. Quando foi criado conforme a semelhança e a imagem de Deus. Mas os seus filhos e filhas foram gerados conforme a sua semelhança. A semelhança de Adão com o pecado, não mais a semelhança de Deus original, sem pecado e santa. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Deus criou Adão. Adão gerou filhos e filhas. Genericamente e geneticamente, todo homem nasce à semelhança e à imagem de Adão. A semelhança e a imagem original de Deus somente é restabelecida no homem quando Jesus Cristo vive em sua vida, quando ocorre verdadeiramente o novo nascimento, a condição do estado do pecado no homem. A árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento. Havia uma condição do estado do pecado para o homem. Esta condição estava baseada em um homem comer ou não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, conforme vocês já aprenderam no nosso material didático de angelologia. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Todas as espécies de árvores do jardim do Éden significavam obediência. Existiam todas as espécies diferentes de árvores frutíferas dentro do jardim, ao redor do jardim e também na floresta. No nosso material didático da disciplina de teontologia, nós explicamos o Éden como um tabernáculo, formando o quadrante de diante da face do Senhor, jardim, floresta, campo e a terra de Nod, envolvendo a questão dos 3 estágios da distância de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Havia uma vasta variedade de espécies diferentes de árvores, acrescentando com a árvore da vida eterna, que também estava no meio do jardim. Nós temos então várias espécies
de árvores frutíferas que o homem poderia comer se ele quisesse. Várias espécies de árvores é o mesmo que várias possibilidades. Deus não disse para o homem que ele não poderia comer da árvore da vida eterna. Ele disse ao homem para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, se o homem quisesse, ele poderia comer do fruto da árvore da vida eterna. Mas o homem decidiu. Ele resolveu comer do fruto da árvore, a qual Deus lhe proibiu que se comesse. O homem tinha, portanto, várias oportunidades e possibilidades de obediência a Deus contra apenas uma possibilidade de desobediência. Várias espécies de árvores representam várias oportunidades e possibilidades de obediência. Somente uma árvore, uma possibilidade de desobediência. Eu te pergunto, Deus é justo? Você pode dizer, você pode pensar, Deus é injusto. Só porque o homem comeu o fruto da árvore que não se podia comer, é uma injustiça a condenação que sobreveio sobre o homem. Entenda, Deus é justo, porque entre várias oportunidades de se comer de algo bom, saudável e sem proibição, o homem decidiu, através do seu livre-arbítrio, comer do fruto da árvore, a qual não se poderia comer. As várias espécies diferentes de árvores frutíferas representavam obediência e disciplina a Deus. Uma só árvore representava indisciplina e desobediência. O trabalho e a dor. É muito comum no nosso meio encontrarmos alguém dizendo, falando, reclamando, tenho que trabalhar por causa de Adão. Ou dizer, por causa de Adão, eu tenho dor. E a reclamação das mulheres é maior. A dor é no trabalho de parto, quando ela está gerando, dando à luz. Não se surpreenda, não é isso que a Bíblia ensina. O trabalho e a dor não são consequências do pecado. O homem não passou a trabalhar como consequência do pecado. Deus criou ao homem para trabalhar. Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Como você pôde observar, o contexto destas passagens bíblicas antecedem a queda do homem. E é notório, bem claro, perceber que o homem foi criado para trabalhar. Não sei como que as pessoas conseguem conciliar o trabalho com o pecado, como se o trabalho fosse consequência da queda do homem. Mas com a consequência da entrada do pecado, o trabalho passou a ser mais árduo e pesado. Gênesis, capítulo 3, versículos 17 ao 19. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A dor também não é uma consequência do pecado. A dor já existia no homem, pois é uma autodefesa. A dor é um dispositivo biológico que ativa e acusa o sistema de proteção do corpo. Avisa que algo ou alguma coisa está errada no organismo. Por causa do pecado, a dor foi aumentada no homem, principalmente na mulher, quando ela estiver tendo o trabalho de parto, quando ela estiver gerando.
dando à luz. Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Preste atenção no contexto. Multiplicarei grandemente a tua dor. Deus, ele aumentou o grau de algo que já existia, que já havia. Ele multiplicou grandemente o grau de dor que já existia no corpo físico, biológico do homem. Deus amaldiçoou a terra. Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ele não amaldiçoou ao homem. Ele já havia dado a sua bênção sobre o homem, e entre o homem e a terra, ele preferiu amaldiçoar a terra, a qual ele também já havia abençoado. Sofrimento, suor e dor sobreveio em relação à sobrevivência do homem com a terra. O pecado pode ser herdado ou transmitido. Por causa do pecado de Adão, a natureza humana do homem tornou-se pecaminosa. E esta natureza pecaminosa, não mais natureza humana, tem a tendência, a inclinação natural para pecar. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não, o pecado não é herdado e nem transmitido. Se o pecado é herdado ou transmitido, então a salvação tem que ser herdada ou transmitida também. Se o pecado não é herdado dos pais e nem transmitido pelos pais, de onde veio o pecado? Como surgiu o pecado? Será que o culpado pelo pecado seria Deus? Porque tanto o ex-luzeiro como os anjos caídos e o homem pecaram. E todos foram criados por Deus. Todos saíram de dentro da existência que é Deus. Todos vieram de Deus. Então o pecado surgiu de Deus? Veio de Deus? Não. Deus não pode pecar. Jó, capítulo 34, versículos de 10 ao 12. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade, porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos seus pais, mas não serão castigados pelo pecado deles, a não ser que participem diretamente de seus próprios pecados. Todos nascem com as consequências da presença do pecado no mundo. Todos nascem com tendências inerentes à desobediência da natureza humana que pecou. Pais podem transmitir aos seus filhos doenças, mas não transmite os pecados. O que se transmite hereditariamente pelo sangue serão consequências de vícios, vírus, drogas, doenças e não o pecado. Pessoas nascem com deficiência física ou mental, consequentes de entorpecentes, radiação, químicos e etc. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O pecado é tanto um estado como um ato de rebelião contra a lei de Deus. É um ato indisciplinar da vontade própria do homem, com base no seu livre-arbítrio, em plena decisão de se separar de Deus, resultando-se em um estado pecaminoso. O pecador traz o mal sobre si mesmo, através de suas más ações, e incorre, se compromete em culpa aos olhos de Deus. Existem dois efeitos do pecado sobre o pecador que não se arrepender. A consequência desastrosa para a pessoa em vida, a condenação eterna para a pessoa na morte. Jesus veio à dimensão dos homens, tornar possível ao homem a restauração da semelhança de Deus perdida. O efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana pós-pecado que Adão deixou para os seus descendentes a tendência e a inclinação para pecar. Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse impedimento espiritual e moral sob o qual todo homem nasce após o estado do pecado gera no homem os seus atos pecaminosos em sua total e plena responsabilidade. O pecado entrou na dimensão dos homens através da desobediência do primeiro Adão, e pelo pecado veio consequentemente a sentença do estado da morte para a dimensão dos homens. O pecado manifestado e firmado na desobediência corrompeu a natureza humana de todos os filhos e filhas de Adão, afastando o homem do estado de pureza do primeiro Adão quando foi criado. Antes de pecar, o homem pós-pecado está afastado de Deus, não tem paz espiritual e é inclinado para cometer o mal. O pecado se constitui em uma propensa tendência da natureza humana que se tornou inclinada a pecar. O pecado se constitui uma violação voluntária da vontade de Deus, cometido por uma pessoa moralmente responsável, tornando-a indisciplinar contra as leis, normas, mandamentos e decretos a favor da vida, colocando-a no estado de morte, se a pessoa não se confessar e se arrepender do pecado. O último Adão. Alguns teólogos também utilizam o termo o segundo Adão. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 44 e 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Nesse contexto surgiu o termo o segundo Adão. Adão significa homem. Adam, em hebraico, tem a ramificação de terra vermelha. O primeiro homem da terra é terreno, uma referência ao primeiro Adão. O segundo homem, uma referência ao segundo Adão. O pecador é consciente, pois tem a consciência que peca, comete o pecado. Portanto, não deve ser confundido com limitações involuntárias, enfermidades, faltas, erros, falhas e outros desvios de padrão de perfeita conduta, os quais são os efeitos residuais e consequências da queda do homem. Jesus Cristo, o último Adão, tabernaculou na dimensão física dos homens para resgatar a todos os que verdadeiramente querem sair do efeito da queda do primeiro Adão. Romanos, capítulo 5,
versículos de 12 ao 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A natureza corrupta do homem pós-pecado tem a tendência e a inclinação para pecar e praticar o mal. A natureza inicial só pode ser recuperada pelo homem quando ele aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e recebe a presença do Espírito Santo, e que verdadeiramente nasce para Deus, nasce da água, nasce do Espírito. O pecado da idolatria, por exemplo, quando uma pessoa cede às tendências hereditárias dos atos pecaminosos de seus pais, pratica o mesmo pecado deles. Esta pessoa está dando legalidade para os espíritos familiares que agem através da idolatria de seus pais de também atuarem na sua vida. Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O homem comete o pecado, o homem peca, mas o homem não foi formado, não foi criado pecador. Romanos, capítulo 7, versículos de 7 ao 14. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem,
a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O corpo físico do homem tem duas dentições, os dentes de leite e os dentes permanentes. A prova biológica no corpo que o homem peca é quando começam a cair os dentes de leite e começa a nascer a dentição permanente. O dente de leite, tipologia da inocência, é um dente livre, sem raiz, referência à dimensão dos homens e retrata o período da inocência. Uma prova que Jesus Cristo nunca pecou é que o seu corpo morreu com todos os seus dentes de leite. Ele morreu com a sua inocência, com qualidade de inocente, inculpabilidade, puro, santo. Existe alguma base bíblica que comprova que Jesus morreu com todos os seus dentes de leite? Jesus é o leão da tribo de Judá. Gênesis, capítulo 49, versículos de 8 ao 12. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Cristo será reconhecido como Messias por toda a nação de Israel, a qual é formada pelos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, garantia de vitória sobre todos os inimigos. E os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Referência a Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Judá é um leãozinho, representação de sua infância e juventude. Da presa subiste, início de seu ministério terreno. Filho meu, referência a Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Encurva-se e deita-se como um leão, representação da morte de seu corpo adulto, como o Filho do Homem na cruz, e como um leão velho, quem o despertará? Referência à sua ressurreição, o início do ministério em sua morte. O cetro não se arredará de Judá, promessa feita, a raiz do rei Davi, nem o legislador dentre seus pés. Como lei viva, ele caminhou no meio do povo, até que venha Siló, sua segunda vinda, e a ele se congregarão os povos. Representação do seu reino milenar. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, sua entrada em Jerusalém, na festa da Páscoa, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Representação da sua natureza humana, o corpo cravado na cruz de madeira. Ele lavará sua veste no vinho, sua vestimenta salpicada de sangue, a qual ele a usará novamente, e a sua capa, referência ao Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24. Os soldados romanos tiraram sorte por ela. Eles não conseguiram rasgá-la, brigaram por ela em sangue de uvas. Referência a Isaías, capítulo 63, versículo 3. Ele sozinho pisou o lagar. Os olhos serão vermelhos de vinho, o dia da sua vingança. Ele virá como um leão, e os dentes brancos de leite, inocente, sem pecado. As 3 mentiras de Satanás. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Preste bastante atenção no versículo 3, pois é uma referência em relação à árvore da ciência do bem e do mal, pois ela está no meio do jardim. E Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Uma referência ao fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Como eu já ensinei para vocês anteriormente, havia duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida eterna e também a árvore da ciência do bem e do mal, também conhecida como a árvore do conhecimento. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe. Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Nesse contexto está bem claro que a árvore da vida está no meio do jardim, mas para alguns não está claro que a árvore da ciência do bem e do mal também está no meio do jardim. Com certeza pessoas podem lhe questionar, lhe indagar que é impossível ambas as árvores estarem no meio do jardim, porque infelizmente não é ensinado que elas estão juntas no meio do jardim, apesar do que está bem claro. Mas ao fazermos a equação de Gênesis capítulo 2, versículo 9, com Gênesis capítulo 3, versículo 3, nós temos a equação completa, pois nos afirma que a árvore que está no meio do jardim, a qual Deus disse que não poderia comer do fruto e nem tocá-lo, para que não morrais, é uma referência à árvore do conhecimento, a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9, comprova que a árvore da vida está no meio do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 3, comprova que a árvore da ciência do bem e do mal está no meio do jardim. Não há como questionar a palavra de Deus. Ambas as árvores estavam no meio do jardim. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Como vocês já têm o entendimento através das disciplinas anteriores, angelologia, cristologia, pneumatologia, teontologia e teoantropologia, o homem é no seu ser completo a constituição de 3 elementos: espírito, alma e corpo. Formam o que nós chamamos da tricotomia do homem. Por isso que o homem é um ser tricótomo. 2 destes 3 elementos são de natureza espiritual, o espírito e a alma, e um elemento é de natureza física, o corpo. A morte física é a tripartição da tricotomia do homem, a separação do espírito, da alma e do corpo, sendo também uma separação temporária, pois ainda ocorrerá a morte eterna, a qual é a verdadeira morte, a primeira mentira de Satanás. Gênesis
capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Satanás limita o homem utilizando o corpo, o qual é o único elemento físico. No seu material didático de pneumatologia e teoantropologia, vocês já têm a base. Já aprenderam acerca da mente e do coração, os dois centros de vontade atuantes no homem. Antes do homem pecar, ele tinha dois elementos espirituais, o espírito e a alma, contra um elemento físico, o corpo. Sabendo disso, Satanás contou a verdade em um elemento, pois o homem não morreu fisicamente no momento que pecou, assim que cometeu o pecado. Porém, ele mentiu em dois elementos. O homem não morreu fisicamente no ato do pecado, mas morreu espiritualmente e moralmente. Dê uma revisada no seu material didático em relação à morte espiritual, à morte física e à morte eterna, questões que já foram abordadas e explicadas para vocês. A morte física não implica na separação eterna da tripartição do espírito, alma e corpo do homem, pois uma pessoa pode morrer fisicamente salva, pois ela pode morrer, mas tendo a Jesus Cristo como seu Salvador, pois a morte ela é física, e nesse caso a alma da pessoa está salva. O corpo morreu, o pó retornou ao pó, mas a alma está salva. Mas a morte espiritual pode determinar a morte eterna, pois uma pessoa pode estar viva sem necessariamente estar salva, pois pode não ter ainda a Jesus Cristo como seu Salvador. A pessoa está viva, mas espiritualmente ela está morta. E se ela morrer sem ter a Jesus Cristo como seu Salvador, ela já estará sentenciada à condenação eterna, à morte eterna. A morte física e a morte espiritual são temporárias. Por que elas são temporárias? Porque em vida, uma pessoa pode ser ressuscitada de sua morte espiritual através do novo nascimento. Pois uma pessoa estando viva e não tendo ainda Jesus Cristo como seu Salvador, ela ainda tem a chance de deixar de ser uma pessoa morta espiritualmente e nascer da água, nascer para Deus, nascer do Espírito. E no caso da morte física, se a pessoa aceitou a Jesus, ela ressuscitará na primeira ressurreição. Mas se a pessoa morreu sem aceitar a Jesus Cristo, ela ressuscitará na segunda ressurreição. Só que esta será para a morte eterna. Por isso que a morte física e a morte espiritual são temporárias, pois o que irá determinar será a vida eterna ou a morte eterna. A segunda mentira de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Quando Deus formou ao homem, ele colocou os olhos em um elemento do homem, no corpo. Mas os outros dois elementos restantes também têm olhos. Os olhos do espírito humano se chama discernimento. Não confundir com instinto ou intuição. Deus, quando formou ao homem, deixou os seus olhos da alma fechados para abri-los no momento certo, na hora oportuna. Estes são os olhos que Satanás se referia, os olhos da alma, e não aos olhos físicos, pois a mulher estava vendo a árvore. Os olhos físicos o homem já possuía. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O contexto por si mesmo já deixou tudo bem claro, já deixou tudo muito bem explicado. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, a mulher já está vendo a árvore e agradável aos olhos.
Além de ver, ela pôde observar. Com o quê? Com seus olhos físicos. E árvore desejável para dar entendimento. Estes são os olhos que estavam fechados, os olhos da alma. E qual seria este entendimento? Pense bem, qual é o nome da árvore? Árvore da ciência do bem e do mal. O homem já conhecia o bem. O que faltava para ele conhecer? Deus ama tanto ao homem que, mesmo pecando, ele concede ao homem que se arrepender do pecado algo maravilhoso no lugar dos olhos da alma, os quais foram abertos prematuramente. Deus concede ao homem algo que nem os anjos podem ter. Deus concede ao homem os olhos da fé. Gênesis capítulo 21, versículos de 14 ao 20. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Assim como Deus abriu os olhos de Agar, ele abriu os olhos do moço de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 13 ao 17. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os olhos da fé devem estar constantemente abertos. Eles nunca devem estar fechados. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 16. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Imaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Observe no contexto: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus, mesma aparência, o mesmo Senhor que convivia com eles, o mesmo Jesus que era o centro da conversa que eles estavam tendo, o centro da conversa entre eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eles viram Jesus com os olhos físicos, mas os olhos da fé estavam fechados. Os olhos da fé abertos é a visão do reino, visão de águia. Evangelho de Lucas,
capítulo 24, versículos de 30 ao 33. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Deus concedeu aos homens os olhos da fé, algo que nem os anjos têm. Pois os anjos não precisam ter fé. Eles não passam por condições humanas, da dimensão dos homens. Eles não dependem das coisas físicas como nós. Eles não têm noção do que é uma doença, sentir fome, sentir dor. Por isso os anjos não precisam de fé. Não lhes é necessário a prática da fé, pois eles não têm corpos físicos e nem precisam de nenhuma necessidade física. Satanás tenta minar a fé do homem, porque ele sabe que a fé é um elo importante do homem com Deus. Então ele utiliza de sofismas para tirar, minar, acabar com a fé do homem. Astrologia, espiritismo, magia, idolatria e bruxaria. Satanás abriu os olhos do homem para estes sofismas. O que é um sofisma? São falácias, mentiras, argumentos aparentemente reais e verdadeiros, mas não conclusivos, que para algumas pessoas, infelizmente, são mais fáceis e imediatos para resolverem as suas situações, decisões e questões. O caminhar com Deus não é fácil, o caminho é estreito, por isso que alguns querem utilizar de atalhos, e Satanás, sabendo disso, ele mostra esses atalhos. A terceira mentira de Satanás, Gênesis capítulo 3, versículo 5. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O entendimento do bem e o conhecimento do que é bom, o homem já possuía. O primeiro Adão, abre parêntese, macho e fêmea, fecha o parêntese, já possuía esse discernimento dentro do seu coração. Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpa. O homem já sabia, já possuía, já entendia sobre o bem. Escolher a árvore da ciência do bem e do mal determinou independência total de Deus. Depender de Deus para quê? É o homem cada vez mais confiando no seu egocentrismo, no seu si mesmo, e cada vez mais se afastando do seu Criador. E o homem sem Deus não é nada. Quando o homem escolheu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o entendimento adquirido para o mal ofuscou a semelhança original e distorceu a imagem real em relação ao seu Criador. O entendimento e conhecimento adquirido sem ter o bem e o bom de Deus de várias formas e de maneiras diferentes faz o homem estabelecer regras, normas, sistemas autossuficientes que tira a necessidade de Deus em sua vida. Isso explica por que zelosas pessoas inteligentes das ciências humanas são, na maioria das vezes, as mais lentas a responder à graça oferecida pelo Evangelho de Jesus, pela ciência divina. Essas três mentiras de Satanás afetarão ao homem até ao fim do milênio e antes do início do estado eterno. De quem era o jardim do Éden? De Deus. Da serpente? Do homem?
O jardim do Éden não era de Deus. O jardim do Éden não era da serpente. O jardim do Éden era do homem, pois era Deus que na virada do dia é quem vinha passear, visitar ao homem no seu jardim. Deus saía de sua eternidade, no Kairos, de sua dimensão, e vinha ao tempo do homem, ao Cronos. Deus descia à dimensão dos homens para conversar com Adão na virada do dia, ao entardecer, antes da noite. Antes de escurecer, o homem ouvia a voz do seu Criador. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão pecou, desviou-se do alvo, por isso teve medo quando ouviu a voz de Deus no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se. Era a primeira vez que Deus descia ao jardim para falar com o homem, depois da sua queda. Adão, onde estás? Esta foi a primeira fala de Deus a Adão no dia em que ele comeu do fruto proibido, no dia em que ele se tornou pecador, se converteu ao pecado. Adão e sua mulher trataram em vão de se esconder entre as árvores do jardim do Éden. Foi em vão que tentaram escapar dos olhos de Deus. Quão terrível deve ter sido para eles esse momento. Gênesis, capítulo 3, versículos 10 e 11. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus formou Adão do pó da terra e retirou de dentro dele a sua companheira. Ambos estavam nus e não se envergonhavam, mas sendo enganados pela serpente, que é o diabo, eles pecaram. Por isso, por causa disso, Adão escondeu-se e temeu a Deus. Antes, ele tinha plena e total comunhão com Deus. Após pecar, ele estava escondendo-se dele. E o que é pior, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. O homem estava temendo a Deus. O homem estava com medo de Deus. E algo novo foi introduzido no homem: a vergonha. O primeiro homem, Adão e sua mulher, antes de cometerem o pecado, ainda na fase da inocência, viviam nus e não se envergonhavam. Mesmo tendo corpos físicos, biológicos, eles não se davam conta de sua nudez, pois eram puros e santos, e não havia entre eles malícia, da forma que o homem conheceu e adquiriu após o pecado. Gênesis, capítulo 2, versículos de 22 ao 25. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O capítulo 2 do livro de Gênesis é anterior à queda do homem. A queda do homem ocorreu no capítulo 3. Antes do pecado, o homem e a mulher, eles não tinham corpos especiais ou corpos de luz, como infelizmente é ensinado por alguns teólogos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, descreve o homem como sendo de carne e osso, estruturas do corpo físico biológico. Adão e sua mulher eram iguais a um homem e uma mulher de hoje. Gênesis, capítulo 3,
Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Antes do pecado, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Porém, após o pecado, após comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foram-lhes abertos os olhos e conheceram que estavam nus. O pecado entrou na dimensão dos homens através da desobediência do próprio homem, pois somente o homem poderia dar a legalidade como autoridade de sua própria dimensão. Envergonhados em seu próprio jardim, eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais para cobrir a vergonha. O Senhor Deus chamou a Adão, mas eles temeram e se esconderam-se dele, pois se sentiam desonrados e envergonhados. Ambos coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, antes do Senhor Deus ter dito: Adão, onde estás? Ambos conheceram que estavam nus, porque que antes do pecado eles não haviam percebido. Eles não se conheceram. Lembre-se que após o pecado, eles morreram espiritualmente. Eles não morreram fisicamente. Eles estavam nus da graça de Deus. Estavam despidos da comunhão com o Senhor Deus, pois foram desobedientes às ordenanças do Senhor e caíram na maldição do pecado. E por isso também morreram fisicamente, porque o salário do pecado é a morte. Gênesis, capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Deus deixou bem claro que sem derramamento de sangue não haveria redenção para o homem. A partir daquele momento, houve expiação, sacrifício. Foi necessário Deus oferecer o seu próprio Filho em forma de homem, e pela aspersão do seu sangue inocente, Jesus pagou a dívida que o homem havia contraído através do pecado, riscando a cédula que era contrária, cravando-a na cruz, proporcionando ao homem a oportunidade de se redimir e ser salvo do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos de 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Lembre-se que, como já foi ensinado, as duas principais árvores estavam no meio do jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A passagem de Gênesis, capítulo 3, versículo 3, completa esse entendimento, o qual vocês já receberam. O plano eterno da remissão do homem através do sangue do Cordeiro. Deus realizou ele mesmo o primeiro sacrifício animal da dimensão dos homens e utilizou as túnicas de pele como vestimenta para o homem, representação, tipo, figura, sombra, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade,
em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, conforme vocês já aprenderam no material didático da disciplina de teontologia. Há duas referências que revelam a morte do cordeiro: um cordeiro morto desde a fundação do mundo e um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Dois cordeiros foram mortos, um literalmente após a dimensão dos homens já existir, e o outro ocorreu na dimensão de Deus, no âmbito de Deus, no mundo espiritual. Deus ele usou as túnicas de pele. Deus expulsou o homem do jardim do Éden vestido. Deus não expulsou o homem nu, sem cobertura. Deus preservou a vida eterna no homem ao expulsá-lo do jardim, porque se o homem permanecesse no jardim, provavelmente comeria da árvore da vida, que também estava no meio do jardim, próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o homem já havia comido o fruto. O homem então seria eternamente pecador, sem ter a chance do direito à remissão de seu pecado. Vocês já receberam esse entendimento através do material didático da disciplina de angelologia. Deus colocou uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo o homem de retornar ao jardim enquanto não fosse redimido. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Jesus foi transpassado por essa espada. Se ele não abrisse o caminho do homem para a vida eterna, o homem não teria acesso ao caminho que foi aberto por ele, o qual leva à eternidade com Deus através dele. Pois foi o pecado do homem que transpassou a Jesus. Ele se tornou o próprio caminho. Jesus foi transpassado pelas nossas iniquidades. Deus colocou essa espada inflamada que andava ao redor do Éden para que Adão e seus descendentes não voltassem ao jardim para também comer da árvore da vida eterna, estando em pecado, e o homem se tornasse eternamente pecador. O Espírito Santo revelou a Simeão que Jesus seria traspassado por essa espada. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 21 ao 35. E, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. E disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo, Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
Nesse contexto, temos vários detalhes importantíssimos, mas nos deteremos naqueles que são correspondentes a esse material didático. Porque será que não é citada a cruz, e sim a espada que traspassará a alma? O Espírito Santo estava sobre Simeão, cujos olhos viram a salvação em pessoa, e também Jesus, além de ser revelado como a pessoa da salvação, Cristo também lhe foi revelado como a luz. Quando Cristo desceu à dimensão dos homens, em teantropia, na sua tabernaculização, após o Filho ter sido traspassado por essa espada inflamada, o Pai retirou a árvore da vida do meio do jardim do Éden e a levou para dentro da Nova Jerusalém Celestial. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O jardim do Éden foi feito para o homem. É uma sombra, figura, representação, tipo do antítipo original no céu. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus tem um jardim no céu, o mesmo onde o ex-luzeiro, entre as pedras afogueadas, andava. Deus habita no alto e sublime monte, onde de lá ele contempla toda a sua criação. O Monte Santo de Deus, o jardim original celestial. Analisaremos certas colocações utilizadas dentro do contexto da passagem bíblica dos versículos 13 a 16 do capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Percebe-se pelo contexto que não se trata do jardim do Éden terreno, da dimensão dos homens. No jardim do Éden terreno não existiam pedras afogueadas. Esse relato antecede a criação de todas as coisas físicas. Esse acontecimento se passou na dimensão de Deus. Ocorreu na eternidade, no Kairos. Nesse jardim de Deus celestial é onde foi colocada a árvore da vida após ser retirada do Éden terreno. Ela está no meio da praça, entre o rio do jardim que cruza toda a Nova Jerusalém celestial, a cidade quadrada de ouro, o verdadeiro lugar santíssimo. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 ao 7. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
o jardim e a floresta. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Se eu fosse relatar passagens bíblicas que mostram, apontam, descrevem Deus guardando ao homem, colocando o homem em um lugar protegido e seguro, esse material didático não seria o suficiente. E plantou o Senhor Deus um jardim. Denoto e observo a diferença profunda entre colocar e plantar. Colocar é o mesmo que pôr, arranjar, fixar, estabelecer, edificar, instituir e fundar. Plantar é o mesmo que enraizar, semear, cultivar, amanhar, que é disciplinar com amor, arrotear, que é educar, instruir, introduzir no ânimo. Deus criou um lugar para o homem e a mulher. Ele plantou um jardim. O Éden era o lugar doméstico, o lugar de regras, de disciplina do homem com Deus. Devemos preparar lugar para que Deus possa operar. Devemos nos refugiar na casa de Deus. A igreja é o jardim do Éden nos dias da dispensação da graça, e a árvore da vida é Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É uma profecia para nós hoje e também para quando estivermos dentro da nova Jerusalém celestial, a cidade de ouro. Existe esta dualidade profética, pois o esconderijo do Altíssimo é também uma figura, sombra, representação, tipo da Igreja de Cristo. É na Igreja de Cristo que estamos escondidos, protegidos, guardados. Fora dela, a vida é selvagem. Na Igreja de Cristo, a vida é a vida dos domésticos da fé. Nós temos um lugar preparado aqui na terra e também no céu. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. O homem vive dias difíceis em sua própria dimensão. O Espírito Santo está adornando e preparando a igreja para o arrebatamento. A igreja é um lugar especial nesse momento. Todos nós sabemos que Deus não pode trabalhar em nossas vidas através do Espírito Santo se nós não estivermos refugiados no lugar que Ele preparou para nós. Quando Deus criou todas as coisas, depois que Ele iniciou as suas obras sobre o fundamento principal, primeiro, Deus criou a floresta. Gênesis, capítulo 1, versículos 11 e 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A floresta é um tipo, uma figura, uma representação da dimensão dos homens, seus mares, rios, suas montanhas, seus países, seus continentes, sua própria maneira de sobrevivência e suas regras e doutrinas. Deus, após colocar o fundamento principal e os fundamentos secundários da dimensão dos homens, primeiro ele criou a floresta. Segundo, Deus criou os animais, no céu, na terra e na água. Gênesis, capítulo 1, versículos de 20 ao 24. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas,
conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. No nosso material didático, a disciplina de pneumatologia, nós explicamos de uma forma minuciosa e detalhada todo o capítulo 1 do livro de Gênesis. Nós explicamos a questão do princípio, Deus colocar e estabelecer o fundamento principal, a pedra de esquina, Cristo, as primícias. Deus não formou a terra vazia. Deus estabeleceu um fundamento principal, onde todos os fundamentos secundários estavam estabelecidos. Foram as águas que produziram, foi a terra que produziu. Produção e multiplicação, tanto no céu como na terra e na água, a partir do fundamento e da palavra criadora e da bênção de Deus. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Terceiro, Deus formou o homem. Gênesis, capítulo 2. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quarto, Deus plantou um jardim, e nesse jardim ele colocou o homem. Gênesis, capítulo 2. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Só que o homem não quis e não quer viver no jardim. O homem prefere viver na floresta. Nesta floresta, Deus colocou as bestas feras, os répteis, os animais selvagens, que representam os ímpios. Os homens que ele ama, mas não querem o que é doméstico e santo. Não querem compromisso com o reino do céu. Eles não querem viver no jardim. Preferem viver na floresta. Eles querem total independência de Deus. Querem tudo aquilo que extrapola a educação, a ética e o dever. A independência da disciplina cristã é estabelecer uma cultura livre de todo tipo de regras, de normas e de bons costumes. A floresta é a porta da rebelião. Deus plantou, criou o jardim. Depois da floresta, ele somente estabeleceu o jardim do Éden, depois de ter estabelecido a floresta. A floresta foi criada com todos os seus sistemas, com todas as suas belezas e surpresas. Era maravilhoso todo aquele mundo de espécies que se reproduziam e se multiplicavam no céu, na terra e na água. Tudo estava naturalmente ligado a uma engrenagem chamada Lei da Sobrevivência. A única ordem era a ordem dos instintos. Não havia lei escrita, não havia normas. A vida fora do jardim. Deus estabeleceu leis espirituais, leis morais, leis biológicas e leis naturais, para que o homem as obedeça. Na floresta, tipo da dimensão dos homens, as pessoas vivem sem essas leis, mas no jardim do Éden, tipo da igreja, nós estaremos protegidos se nós obedecermos a essas leis. Quando uma pessoa decide a buscar as suas próprias decisões, sem buscar o conselho dos pais, do seu pastor, da sua igreja, dos seus amigos, dos seus irmãos, resolvendo ignorar a estas bênçãos que existem para aqueles que vivem no refúgio de Deus, essa pessoa está rejeitando o jardim do Éden e optando por uma vida selvagem, sem as leis de Deus na floresta. A vida fora do jardim do Éden foi por causa do pecado. A vida fora do jardim é como o ímpio que vive os sistemas deste mundo, fora da presença do Senhor. Quantas pessoas estão na igreja, mas elas vivem um falso jardim do Éden, não nasceram de novo, continuam a praticar as mesmas coisas de antes. Outras não conseguem ver, enxergar,
sentir o que Deus está realizando em suas vidas. O Espírito Santo está trabalhando nas vidas, mas elas estão sempre murmurando e reclamando. O homem, por causa da entrada do pecado em seu lugar santíssimo, teve que viver fora do seu jardim, viver na floresta. O pecado e as maldições, qual o efeito sobre toda a criação. Gênesis, capítulo 3, versículos 17 e 18. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Antes da entrada do pecado, Adão havia lavrado apenas o jardim. Após o ato do pecado, Deus amaldiçoou a terra. A terra produziu espinhos e cardos, e Adão passou a trabalhar arduamente para produzir comida fora do jardim, e depois ele morreu. Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. A relação entre o pecado e a morte afetou tremendamente ao homem. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe.